Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem dessa região um lugar especial. Você acompanha a partir de agora Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi. Boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento, Café com a Guarujá. Meu nome é Robson Lunardi, estou falando aqui dessa Orleans encantada, Santa e Bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado a você que está conosco, qualquer parte aqui dessa região, esse costão da serra. Também nesse estado catarinense, nesse Brasil. Descobriram um planeta novo, o nome é Kepler, não sei o que. Qualquer galáxia que você esteja nos ouvindo, muito boa tarde. Eu faço o que gosto e toda tarde a gente bate um papo aqui, uma conversa, uma prosa, como a gente diz aqui em Orleans, com alguém especial. E tem hoje aqui a filha do meu amigo João Salvador e da Maria Leane Tesa Salvador, esposa do Rodrigo Zomer. Satisfação muito especial conversar contigo, Bruna Tesa Salvador Zomer. Você a tua profissão é qual? Como é que chama quem trabalha em laboratório? Bom, Robson, primeiro boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando contigo. Eu sou farmacêutica bioquímica, mas atuo como bioquímica, né, em laboratório. Mas a minha profissão, eu sou formada em farmácia e depois sim eu fiz a especialização em análises clínicas, né? Então hoje eu atuo como bioquímica em laboratório. Então, quem trabalha no laboratório é bioquímico? É bioquímico. Na realidade, assim, eu me formei em 2008 em farmácia e em 2009 em bioquímica. Na minha época, o currículo da faculdade era o seguinte: você fazia farmácia e se quisesse trabalhar em algum laboratório, teria que fazer uma habilitação que o nome era chamado análises clínicas, para então atuar como bioquímico em laboratório. Hoje já não é mais assim. Hoje a farmácia é uma faculdade de 5 anos, em que você se forma farmacêutico generalista, e esse farmacêutico generalista pode atuar também em laboratório, então mudou um pouquinho. Eu sou bioquímica, né? Porque eu fiz a habilitação em bioquímica. Hoje, quem se forma hoje é farmacêutico generalista, que se chama. O que se aprende na farmácia? Na farmácia se aprende tudo relacionado a medicamentos, né? Desde a parte de formulação e produção de medicamentos, para você poder atuar numa indústria farmacêutica, para produzir ou em pesquisas para estudar e desenvolver novos medicamentos. Então, desde essa parte de formulação de medicação até a parte das patologias das doenças, como que os medicamentos agem. Patologia, o que é essa Patologia palavra? É doença. Então, eu tenho que entender como que ocorre a doença, para mim poder desenvolver uma medicação, certo? E para mim saber como que essa medicação vai atuar no organismo para poder combater essa doença. Então, a faculdade de farmácia ela é bem ampla, né? A gente estuda muito química. Completamente maluca. Todo mundo diz que quem estuda museologia... Na verdade, é engraçado. Todo mundo que estiver me ouvindo que faz farmácia vai entender o que eu estou dizendo. Até a 4ª fase da faculdade, a gente só estuda química e física. Físico-química, por quê? Porque a gente tem que entender a formulação das medicações, né? Então, entra muita química no meio. Lá da 5ª fase em diante, que eu já entendo bem das formulações das medicações, é que eu vou começar a estudar as doenças, vou começar a estudar como é que é o nosso organismo, como é que é o mecanismo de transmissão de cada doença, para mim poder também fazer a prevenção através das vacinas. Então, assim, é uma faculdade bem ampla. Tu estuda muita coisa. A doença existe? Existe? O que é? A doença existe porque para cada doença a gente tem alterações ou hormonais ou celulares. Consegue ver isso? Consigo ver. Por exemplo, eu atuando lá no laboratório, eu consigo, através dos testes bioquímicos, diagnosticar muitas doenças, ajudar o médico a diagnosticar muitas doenças, né? Tanto que hoje em dia é raro ou quase inexistente um médico que consiga diagnosticar uma determinada doença mais específica sem um exame. Tu vai concordar comigo, né? Qualquer coisinha que tu tem, eles vão te pedir exame. E mesmo aquele que consegue fazer isso, o paciente fica desconfiado, não é? Porque já é de praxe, né? Já é costume, né? Antigamente disse que não. Eu estava conversando com o Dr. Rudi
E ele disse que o vô dele chegou para cá, ele era o quê? Ele era farmacêutico na época. Ele era prático, que se Prático, chamava, porque não existia faculdade, né, para ser Nada, farmacêutico. não tinha né? nada, Ele tinha um então- conhecimento de prática, né? Tinha um médico em Tubarão. Aí chamava o médico para cá, ele vinha de trem. Chegava no outro dia, de tarde. Então, quer dizer, nem vinha, ele sabia que ia morrer. Vinha para consultar uma vez por mês, sei lá quando. E ele chegava uma pessoa baleada ali, ele fazia operação, fazia... Ele era tudo, médico, Era tudo. farmacêutico. Eu imagino que sim. Ele era o clínico geral. Ele era o prático, era, sei lá, um tipo de macumbeiro, não sei o que ele era. Depois vieram os médicos, que deviam fazer tudo, né? E começou a chegar mais médicos. Hoje ainda Orleans está faltando médico. Tem uma gama. Mas o que a gente observa é que cada vez mais específicos, né? Sim, sim. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Na realidade, Orleans, talvez falte médico não por não ter a população que se forma em medicina, porque tem muita gente aí nova se formando em medicina. O problema é que eles vão trabalhar fora, né? Então, o pessoal aí da minha geração que está se formando em medicina estão agora se especializando, fazendo as suas residências em outros lugares, né? Talvez eles voltem depois, né, de a especialização Sim. pronta, tomara, né, que voltem. Sim. Mas a faculdade de farmácia também, Robson, é assim, ó, a gente estuda desde anatomia, tem que ir para anatômica, tu tem que entender cada parte do corpo. Anatomia, o que é? Anatomia é o estudo de veias, artérias, órgãos, músculos, ossos, de tudo. Humano. Do ser humano, do Porque pé o à corpo, cabeça, o corpo em si, inteiro. o corpo. É. A gente Vão entender pra tudo. Vão para... Para os anatômicos. Não, para os defuntos lá. É, onde ficam os corpos. Ah, Vamos os corpos. na primeira fase já. Já vai para lá? Meu Sim, Deus eu do levei céu. um baque enorme. Eu Tem achei que eu que ia desistir gostar. da faculdade. Mas acostuma, só as 3 primeiras semanas. Depois, se deixar, tu já tá até comendo lá dentro, assim, a gente costuma Tem falar. gente que almoça lá? Não pode, né? Não pode, mas pode. acostuma de uma certa forma que a gente se sente Aquele bem à cheiro, vontade. eu tenho até hoje, eu estudava no Deon, eu fiz as primeiras... O primeiro estudo meu foi década de 80, lá no colégio Deon, e o anatômico era embaixo, num porão que tinha lá, e tinha assim, e eu não sei porquê, acho que era porque era criança, a gente ia lá olhar aquilo. Ficava impressionado. Aquele cheiro até hoje eu tenho entranhado. É cheiro o quê? De formol? É de formol. O formol é uma substância para conservar, né, os órgãos intactos, né, para não degenerar tão rápido. Na verdade, a gente utiliza formol em coletas de biópsias. Hoje, no laboratório, também a gente acaba trabalhando com formol também. Por exemplo, quando o paciente vai fazer uma biópsia em que a coleta não é lá comigo, né? A coleta tem que ser num consultório médico. A partezinha que é coletada ali da biópsia é colocada no formol, num potinho com formol. A biópsia é uma doença que o médico pega um pedacinho daquilo A biópsia é um exame para diagnosticar se aquela partezinha que está alterada, seja de pele, seja de tireoide, seja de qualquer órgão, se aquela partezinha tem, para diagnosticar se tem células alteradas e consideradas cancerígenas. Então, é um exame, ele não é uma doença. Vocês que fazem? Nesse caso, a gente faz, né? Só que ele é um exame terceirizado. Porque tem que ser feito por um médico anatomopatologista. Então, não tem nenhum laboratório em Orleans que faça interiormente esse exame. O que a gente faz? A gente terceiriza essa amostra, né? A gente atende o paciente, só que manda fazer. Bruno, o que é o câncer? O câncer é uma... Tu consegue ver ele? No laboratório, eu não consigo ver, a não ser se for de células sanguíneas, como, por exemplo, a leucemia. Eu consigo. Câncer no sangue, tu consegue ver? Leucemias, alguns tipos de linfomas, esses a gente consegue ter uma noção. Claro que o médico, às vezes, vai precisar de alguns exames auxiliares para diagnosticar, porque como existe muitos tipos de leucemia, ele vai ter que diferenciar qual é a leucemia, né? Sim. Então, muitas vezes ele precisa de exames complementares para chegar a um diagnóstico mais preciso, mas através de um simples hemograma, a gente já consegue direcionar quase que 90% o médico para que tipo de leucemia é. Agora, se é um câncer localizado de um determinado órgão, por exemplo, câncer de fígado, câncer de pele, câncer de pulmão, eu não consigo dizer que aquele paciente tem um câncer
com exames de laboratório. Sim. Eu consigo mostrar para o médico que tem alguma coisa errada com o fígado daquele paciente, por exemplo, se for um câncer de fígado. Porque as enzimas hepáticas, que a gente chama que hepático é fígado, começam a alterar no sangue. Então, o médico já fica antenado, tem alguma coisa errada com o fígado desse paciente. Daí ele vai pedir um ultrassom, vai começar a investigar, até que ele vai ver que no ultrassom, está aumentado, tem alguma coisa estranha, acaba chegando na biópsia, né, de fígado. A biópsia. Que daí ele vai ter que tirar um pedacinho do fígado do paciente para mandar para a biópsia. Nossa Senhora! Por isso tem que abrir, então? Por isso que a biópsia sempre é um procedimento médico e nunca de laboratório. Né? Porque tem que abrir... e tirar um pedacinho. Assim, a técnica específica, como é feita, eu não sei te dizer, porque essa parte a gente não estuda, né? Certo. Mas ele vai tirar um pedacinho do órgão que ele acha que tem o fígado para fazer a biópsia, porque a gente pode ser chamado assim, pode ser uma hiperplasia benigna, ou seja, aquele fígado ou o órgão em suspeita tem alteração, mas não é de célula maligna, então não é câncer. Não. É certo que o médico, toda vez que ele vê algum corpo estranho, isso pode ser até um sinal, um negócio assim, eles têm que mandar para biópsia? Tudo vai depender, né? Tem que suspeitar que aquilo ali seja um câncer. Não é obrigado. Aquele sinalzinho tá um pouco alterado, eu vejo que está com a coloração alterada, mas provavelmente não é câncer. Ele não vai mandar tudo para biópsia, mas se ele suspeita que ele Falou vai uma palavra mandar. antes, assim, eu sou muito chato em perguntar, mas quem está em casa também é a mesma coisa. Quer saber essas palavras difíceis que às vezes tu coloca, que não é o dia a dia nosso. O dia a dia, claro. Porque linfoma, você falou aí também. Isso, linfoma é um tipo de câncer que afeta os linfonodos, que se chama, que são certos, não são órgãos, mas são certas partes do nosso corpo. Vocês, para te entender melhor, a íngua. As ínguas. Que pode dar na virilha, pescoço, embaixo do braço. Ali são os linfonodos infartados, que a gente chama, que eles se incham e formam a íngua, tanto que no apalpar a gente consegue sentir. Isso. Né? Aí então, os antigos colocam sal ali em cima, que melhora num dia, realmente que funciona. Quando eu tenho um linfoma, eu tenho alterações celulares malignas, justamente nesses linfonodos, que são os locais onde a gente chama de ínguas, né? O câncer, ele se estabelece ali? Ali, isso. Daí existem vários tipos de linfoma. Lembra do Giannichini, o ator? Sim. O Reinaldo Giannichini, ele teve o linfoma. Eu não lembro se o dele foi o não Hodgkin ou Hodgkin, que são os dois mais famosos que tem. Mas é um tipo de câncer assim, que ele é um pouco mais difícil de diagnosticar, porque ele fica mais localizado, assim, né? Certo. Quando eu perguntei assim, se consegue ver a doença, porque alguém me disse assim, que doença é 3 coisas. Ou é vírus, ou é uma bactéria, ou é um fungo. Afora isso, é depressão. O que vamos por parte. O vírus, o que é? Tudo são micro-organismos, tá? Tanto vírus, quanto bactéria, quanto fungo, eles são micro-organismos, são seres tão pequenos, por isso micro-organismos, se você pegar a origem da palavra, que eu não consigo visualizar a olho nu. O que é olho nu? É como a gente enxerga no dia a dia. Eu só vou conseguir enxergar com o auxílio de um microscópio, por isso que eu no laboratório consigo ver. Os vírus são os micro-organismos mais pequenos que existem, então nem com o microscópio básico que eu tenho no laboratório eu não consigo enxergar. Aqueles antigos lá dos museus não conseguem enxergar. Menos ainda. Certo. Apenas com hoje tem microscópio eletrônico, que é o que mais aumenta. Através desse eu consigo ver vírus, que não é o que a gente usa no dia a dia no laboratório. Tá, a gente usa o microscópio óptico no laboratório, ele aumenta até 1000 vezes a imagem. Óptico 1000 vezes. 1000 vezes. Uhum. E o eletrônico aumenta. O vírus é uma pontinha de uma agulha menor ainda. Tu pensa numa coisa muito, muito pequena que nem aumentando 1000 vezes tu não consiga enxergar. E esse é o vírus, né? Ele é muito pequeno. A gente é constituído de vírus? Não. Tem vírus no nosso corpo? Nós somos constituídos de células. Cada órgão da gente tem milhares de células, tá?
Só que a gente tem em cada órgão uma coisa chamada de flora microbiana. O que isso quer dizer? Os nossos órgãos, eles não são estéreis. Eles têm micro-organismos que vivem ali, que habitam ali. Né? Nossa então, a Senhora. gente tem bactérias, a gente tem fungos que habitam os nossos órgãos. Que é bom a gente ter, porque eles nos protegem. Você está ouvindo Café com a Guarujá. Robson Lunardi está conversando com Bruna Tesa Salvador Zomer.